Olá, seja muito bem-vindo. Pronto para mais uma viagem ao desconhecido? Antes de começar, ficaria feliz de saber de onde está assistindo e a que horas. Agora se acomode, coloque o fone e tente não ser dominado pelo medo. Eu nunca fui muito de usar aplicativos de namoro. Sempre achei que conhecer alguém pessoalmente era mais natural, mais seguro. Mas depois de um término complicado e com as amigas insistindo que eu precisava conhecer gente nova, resolvi tentar. Foi assim que conheci Henrique. Ele era mais velho que eu, uns 10 anos talvez, mas parecia charmoso e maduro. Trabalhava como empresário no ramo de investimentos. Dizia gostar de literatura clássica e vinhos caros. Era um perfil bem diferente do que eu estava acostumada. E talvez isso tenha sido o que mais me atraiu. Conversamos por algumas semanas antes de nos encontrarmos. Ele sempre me tratou bem. Era respeitoso, atencioso. Nunca insistiu para que nos víssemos logo, o que me fez sentir um pouco mais segura. Então, na terceira semana de conversa, aceitei sair com ele. O encontro aconteceu em um restaurante sofisticado no centro da cidade. Ele escolheu o lugar, fez a reserva e até insistiu em buscar-me em casa. Achei um gesto um pouco antiquado, mas recusei educadamente e preferi ir por conta própria. Quando cheguei, ele já estava lá, de terno, elegante, com um sorriso impecável. E, no começo, tudo pareceu perfeito. Henrique era um ótimo conversador. Sabia exatamente como conduzir o assunto, quando elogiar, quando demonstrar interesse. Mas, conforme o jantar avançava, algo começou a me incomodar. Havia algo ensaiado nele. Seus gestos, suas palavras, suas reações, era como se ele tivesse feito aquilo dezenas de vezes antes. E quando a sobremesa chegou, percebi algo ainda mais estranho. Ele não perguntava nada sobre mim. Até ali, eu já sabia detalhes sobre sua carreira, seus hobbies, suas viagens ao exterior. Mas ele nunca perguntou sobre meu trabalho, minha família ou meus amigos. Era como se minha vida não importasse. Mas essa foi apenas a primeira bandeira vermelha. E naquela noite, eu ainda não sabia que estava prestes a entrar em uma situação muito pior. Quando saímos do restaurante, Henrique insistiu em me acompanhar até o carro. "Não gosto da ideia de você andando sozinha à noite", disse, com um sorriso gentil. Era um gesto cortês, mas, de alguma forma, me fez sentir presa. "Não precisa. Meu carro está logo ali." Tentei desconversar. "Faço questão." Seu tom era calmo, mas firme. Algo me dizia que ele não aceitaria um não. Caminhamos juntos pelo estacionamento quase vazio, e ele continuava falando sobre si mesmo. Enquanto ele falava sobre seu estilo de vida sofisticado, percebi que, em nenhum momento, mencionou amigos ou família. Chegamos ao meu carro e, antes que eu pudesse agradecer e entrar, ele segurou meu braço com delicadeza. "Eu adorei essa noite", disse, olhando fixamente para mim. Sorri, desconfortável. "Eu também." Foi então que ele deslizou a mão até meu rosto e tentou me beijar. Afastei-me instintivamente. Não queria aquilo. A mudança em seu rosto foi imediata. Seu sorriso se desfez por um segundo, antes de voltar forçado. "Você está nervosa", ele disse, como se explicasse meus próprios sentimentos para mim. "Não, só acho que é cedo demais." Ele riu baixinho. "Você é especial. Gosto de mulheres que não se entregam fácil." Isso deveria ter sido um elogio. Me despedi rapidamente e entrei no carro. Henrique ficou parado ali, olhando enquanto eu saía. Nos dias seguintes, ele continuou mandando mensagens, mas algo em seu tom mudou. Ele começou a me chamar de minha querida, minha princesa, como se já fôssemos íntimos. Insistia para nos encontrarmos de novo, mesmo quando eu dizia que estava ocupada. E então veio o convite. "Quero te levar a um lugar especial", ele escreveu. Perguntei onde, mas ele se recusou a dizer. Surpresa.
Só confia em mim. Uma parte de mim queria recusar, mas outra parte hesitou. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez ele só fosse um cara romântico demais. Então, aceitei. No dia do encontro, ele insistiu em me buscar. Dessa vez, aceitei. Quando entrei no carro, a primeira coisa que notei foi o cheiro forte de perfume. O ambiente estava impecável demais, como se ele tivesse preparado tudo para causar uma boa impressão. Mas a pior parte foi que ele não me disse para onde estávamos indo. Você vai gostar. Foi tudo o que disse. A cidade começou a sumir atrás de nós. A cada quilômetro, os prédios ficavam mais escassos. A iluminação diminuía. Meu coração começou a bater mais forte. Onde estamos indo? Perguntei, tentando manter a calma. Ele sorriu de lado. Você confia em mim? Não confia? Eu queria dizer que sim, mas não confiava. Continuei olhando pela janela, tentando memorizar o caminho, até que percebi algo que fez meu estômago afundar. Não havia sinal de celular. Respirei fundo. Eu não podia entrar em pânico. Henrique, acho que prefiro ir para outro lugar. Ele não respondeu de imediato. Então, riu baixinho. Você é engraçada. Tá com medo de mim? Forcei um sorriso. Não, só... Não tô no clima de algo misterioso hoje. Mas eu planejei tudo. Seu tom de voz endureceu. Minha respiração ficou pesada. Olhei para fora. Onde diabos estávamos? O carro pegou uma estrada de terra. Não havia mais postes, nem casas, nem qualquer sinal de civilização. Apertei os dedos contra o banco. Henrique, me leva de volta. Ele suspirou, como se eu estivesse sendo teimosa. Já estamos quase chegando. Algo dentro de mim gritou, corre. Sem pensar duas vezes, abri a porta do carro em movimento e pulei. O impacto me fez rolar pela terra, arranhando braços e pernas. Meu corpo doía, mas eu não podia parar. Ouvi o carro freando bruscamente atrás de mim. Rosa! A voz de Henrique soou como um trovão na estrada deserta. Não olhei para trás. Me levantei o mais rápido que pude e corri para a escuridão. Não importava para onde, só precisava sair dali. Os faróis do carro iluminaram a estrada à frente, projetando minha sombra alongada no chão. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ouvi a porta do carro bater. Ele saiu e estava vindo atrás de mim. O som dos passos pesados ecoava na estrada de terra. Ele corria. Minha mente gritava para continuar, mas o pânico fazia meu corpo tremer. Eu mal enxergava à minha frente, só sentia o chão irregular, o ar frio cortando minha pele suada. A voz dele veio mais perto. Você não devia ter feito isso. A adrenalina me fez ir além do cansaço. Pulei uma pequena vala ao lado da estrada e me escondi atrás de uma árvore grossa, tentando controlar minha respiração. O silêncio se espalhou. A única coisa que eu ouvia era meu coração acelerado e o barulho dos grilos ao redor. Então, passos lentos. Ele estava perto. A luz da lanterna do celular dele se movia no escuro. Ele andava devagar, procurando. Você me assustou, sabia? Sua voz agora estava mais baixa, quase doce. Eu só queria uma noite especial com você. Cerrei os dentes, minhas unhas cravando na casca da árvore. Ele parou. Estava bem ali. Eu vou encontrar você. Fechei os olhos. Segurei a respiração. Por alguns segundos, tudo ficou imóvel. E então, outros faróis apareceram ao longe. Um carro. Henrique se virou rápido para a estrada, a lanterna tremendo em sua mão. Aproveitei a distração e corri de volta. Minha única chance era chegar até a estrada. A luz do carro se aproximava. Gritei com todas as forças. Ajuda, por favor! Corri na frente dos faróis, acenando desesperadamente. O carro freou bruscamente. A porta se abriu e um homem saiu de dentro, com os olhos arregalados. Moça, o que aconteceu?
Antes que eu pudesse responder, Henrique já estava correndo de volta para o carro dele. Os pneus cantaram na estrada de terra e ele desapareceu na noite. Eu caí de joelhos no chão, ofegante. O motorista do carro chamou a polícia. Henrique fugiu naquela noite, mas eu sabia que ele não iria parar por ali. A polícia chegou em menos de 20 minutos. Contei tudo. O encontro, a estrada isolada, a perseguição. O que poderia ter acontecido se eu não tivesse fugido? Henrique sumiu. Seu carro não foi encontrado em nenhum posto de gasolina. Nenhuma câmera registrou sua rota. Era como se ele nunca tivesse estado ali, mas ele não desapareceu de verdade. 2 dias depois, recebi a primeira mensagem de um número desconhecido. Você reagiu de um jeito exagerado. Eu só queria te surpreender. Apaguei sem responder. No dia seguinte, outra. Sabe, você parecia tão bonita naquela noite. Não consigo tirar aquela imagem da cabeça. Bloqueei o número, mas vieram outros. Ele não xingava, não ameaçava diretamente, mas o subtexto estava lá. Ele ainda estava me observando. Fui até a delegacia e fiz um boletim de ocorrência. Depois disso, Henrique parou. Nenhuma nova mensagem, nenhum novo número, nenhum sinal. A polícia nunca conseguiu encontrá-lo. Nenhum registro real de onde ele morava, nenhum emprego fixo, nada. Só depois descobri que outras mulheres haviam passado pela mesma coisa. Todas relataram a mesma abordagem. O mesmo encontro impecável, a mesma insistência. Algumas cederam e entraram no carro. Nenhuma delas quis contar o que aconteceu depois. O perfil de Henrique no Tinder foi deletado, mas eu sei que ele ainda está por aí. Talvez com um novo nome, uma nova foto, um novo alvo. Alguém que não vai perceber os sinais a tempo. Tinder nunca foi algo que levei muito a sério. Instalei o aplicativo por curiosidade, sem grandes expectativas. Para mim, era mais um passatempo do que uma maneira real de conhecer alguém. Foi assim que encontrei Alexandre. Ele parecia diferente dos outros caras. Reservado, mas interessante. Tinha um humor seco, inteligente e gostava de filmes clássicos de terror, algo que me fez achar que tínhamos muito em comum. O que me intrigou de verdade foi seu trabalho. Eu sou técnico em necrotério, ele disse casualmente, como se fosse o emprego mais comum do mundo. Aquilo me pegou de surpresa. Tipo, você trabalha com corpos? Ele riu. Basicamente, mas nada assustador. Só um trabalho como qualquer outro. Achei inusitado, mas não vi problema. Alguém precisava fazer esse tipo de trabalho, certo? Depois de algumas conversas, concordei em sair com ele. Nos encontramos em um bar discreto e, no início, tudo parecia normal. Alexandre era educado, tinha boas histórias e falava sobre o trabalho de um jeito fascinante. Mas conforme a noite avançava, algo começou a me incomodar. Primeiro, foi a maneira como ele falava sobre a morte. Casual demais, como se fosse algo insignificante, sem peso, sem respeito. Depois foram os comentários sutis. Você sabia que algumas pessoas preferem ser enterradas vivas a serem cremadas? O desespero delas dura mais tempo. Ou então, é engraçado como, depois que morrem, todos parecem iguais. Tentei rir e mudar de assunto, mas ele sempre voltava ao mesmo tema. E então, quando achei que não podia piorar, ele fez um convite inesperado. Quer conhecer o necrotério? Meu estômago afundou. Agora? Ele assentiu. Tranquilo. É um lugar interessante. A maioria das pessoas nunca tem a oportunidade de ver de perto. Olhei para ele, tentando entender se estava brincando. Mas Alexandre não parecia estar. Eu deveria ter dito não. Mas, por algum motivo, aceitei. E essa foi a pior decisão da minha vida. O necrotério ficava no subsolo de um hospital antigo, em um prédio afastado do centro da cidade.
Entramos pelos fundos, onde Alexandre usou um crachá para destravar a porta. O corredor era estreito e mal iluminado, com um cheiro forte de desinfetante. Aqui é onde os corpos chegam, ele disse, apontando para uma maca vazia. Daqui, vão direto para os exames. Tentei parecer tranquila, mas meu coração acelerava. O que diabos eu estava fazendo ali? Atravessamos uma segunda porta e um frio tomou conta do ambiente. O necrotério propriamente dito. Havia várias gavetas de aço ao longo das paredes. Algumas estavam trancadas, outras ligeiramente abertas. Você já viu um cadáver de perto? Alexandre perguntou, observando minha reação. Engoli em seco. Não. Então essa pode ser sua chance. Antes que eu pudesse responder, ele puxou uma das gavetas. A luz fria do necrotério revelou um corpo coberto por um lençol. Meu estômago revirou. Está tudo bem. Ele sorriu, como se fosse algo completamente normal. Você pode olhar. Eu queria dizer que não, que já tinha visto o suficiente, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Então, ele levantou o lençol. Minha respiração falhou. O corpo era de um homem idoso, sua pele pálida e enrugada. Seus olhos estavam fechados e o rosto parecia sereno. Alexandre observava minha reação com um sorriso curioso. Não é tão ruim quanto você imaginava, né? Não respondi. Queria sair dali o mais rápido possível. Mas ele ainda não tinha terminado. Quer ver algo mais interessante? Ele caminhou até um armário próximo, abriu a porta e tirou um frasco pequeno, contendo um líquido avermelhado. Isso aqui é sangue preservado. Meu estômago revirou novamente. Alexandre, acho que já vimos o suficiente. Ele ignorou meu tom e continuou. Eu sempre achei fascinante como os corpos contam histórias, mesmo depois da morte. Olhei para a porta. Precisava ir embora dali. Acho que já está tarde. Alexandre me encarou por um momento, depois deu um passo para mais perto. Você tem medo da morte, Rosa? Senti um arrepio subir pela minha espinha. Acho que todo mundo tem. Ele sorriu. Eu não. O jeito que disse isso me fez congelar. Eu estava sozinha com ele, no subsolo de um hospital. Ninguém sabia que eu estava ali. De repente, senti uma mudança no ar. Algo estava errado. Ele pegou outro frasco no armário e virou-o levemente, deixando o líquido escorrer pelas bordas. Você sabia que o corpo humano leva exatas 3 horas para esfriar completamente? Minha respiração ficou presa na garganta. Alexandre. Ele levantou os olhos e sorriu. E então, trancou a porta atrás de nós. O som da fechadura se trancando ecoou pelo necrotério e um frio percorreu minha espinha. Eu estava presa. Minha respiração ficou entrecortada. Por que você trancou a porta? Perguntei, tentando manter a voz firme. Alexandre girou a chave lentamente entre os dedos e sorriu. Você parece desconfortável. Dei um passo para trás. Eu só acho que já está tarde. Podemos sair agora? Ele inclinou a cabeça de lado, como se me estudasse. Você veio até aqui. Pensei que estivesse interessada. Eu só não gosto de lugares fechados. O sorriso dele sumiu. Você quer ir embora, não é? Engoli em seco. Sim. Ele suspirou e guardou a chave no bolso do jaleco. É uma pena. Eu achei que você fosse diferente. Fiquei imóvel, cada músculo do meu corpo em alerta. Então, Alexandre se virou e começou a andar devagar pelo necrotério, como se estivesse esperando que eu o seguisse. Você sabia que a maioria das pessoas não tem ideia do que acontece com o corpo depois que morre? Ele disse, puxando outra gaveta de aço. Todo mundo tem medo do momento da morte, mas ninguém pensa no depois. Ele olhou para mim e sorriu. Eu penso. Minha pele se arrepiou.
Alexandre, me dá a chave. Ele riu baixo. Eu vou te contar um segredo, Rosa. Meu coração disparou. Eu já vi tantos corpos aqui que às vezes eu esqueço quem ainda está vivo. Chega. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, corri até ele e tentei pegar a chave do bolso do jaleco. Ele me empurrou com força. Meu corpo bateu contra a bancada de aço e a dor explodiu nas minhas costas. Eu sabia que você reagiria assim, ele disse, os olhos brilhando de adrenalina. Eu tentei correr para o outro lado, mas ele me bloqueou. Você não entende? Eu trouxe você aqui porque achei que podia confiar em você. Minhas mãos suavam. Eu precisava sair dali. Ele respirava fundo, as mãos tremendo. Mas você é como as outras. Todas vocês são iguais. A palavra todas me fez gelar. Alexandre, você já trouxe outras pessoas aqui? Ele riu. Algumas. Nem todas entenderam. Meu estômago afundou. Nem todas entenderam o que isso significava. Eu precisava agir. Agora. Olhei ao redor e vi uma bandeja de instrumentos cirúrgicos sobre uma mesa próxima. Antes que ele percebesse, agarrei o primeiro objeto que vi, uma tesoura afiada. Ele viu meu movimento tarde demais. O que você está fazendo? Eu não esperei. Avancei para cima dele e cravei a tesoura contra seu braço. Alexandre gritou, cambaleando para trás. A chave caiu no chão. Não pensei duas vezes. Me joguei sobre ela. Meus dedos agarraram o metal frio no mesmo instante em que ele me puxou pelo tornozelo. Gritei e chutei seu rosto. Ele caiu para trás, gemendo de dor. Sem perder tempo, corri até a porta, enfiei a chave na fechadura e girei. A tranca abriu. Saí correndo pelo corredor escuro do necrotério, ouvindo os passos frenéticos atrás de mim. Você não entende! Ele gritou. Mas eu não olhei para trás. Vi a porta de saída e a empurrei com toda a força. O ar gelado da madrugada me atingiu como uma onda. Corri o mais rápido que pude e nunca mais voltei. Corri até a portaria do hospital e quase desabei no chão ao ver o segurança de plantão. Me ajuda! Minha voz saiu trêmula, sem fôlego. Tem um homem no necrotério. Ele tentou. Antes que eu pudesse terminar a frase, Alexandre apareceu atrás de mim. Mas agora, seu rosto estava calmo. O que está acontecendo aqui? O segurança perguntou. Eu mal conseguia falar, mas apontei para Alexandre. Ele apenas sorriu. Está tudo bem, disse, como se eu estivesse exagerando. Ela só ficou um pouco assustada. Meus olhos se arregalaram. Ele me trancou lá dentro, tentou me impedir de sair. O segurança olhou de mim para ele. É verdade isso, doutor? Doutor, ele era mais do que um simples técnico? Alexandre suspirou, balançando a cabeça. Eu só tentei mostrar a ela como é o trabalho. Algumas pessoas não lidam bem com esse tipo de ambiente. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Ele tentou me machucar. O segurança olhou para mim com um misto de dúvida e cansaço. A senhorita quer registrar alguma ocorrência? Meu peito subia e descia rapidamente. Meu corpo tremia de adrenalina. Eu podia denunciá-lo, mas Alexandre não parecia nem um pouco preocupado, porque ele sabia que não deixaria rastros. O segurança esperou pela minha resposta. E eu fiz a única coisa que podia naquele momento. Só quero ir para casa. Virei as costas e saí dali o mais rápido possível. Nos dias seguintes, troquei de número, bloqueei Alexandre em todas as redes sociais e passei a evitar qualquer lugar perto daquele hospital. Ele nunca mais me procurou, mas até hoje, quando penso naquela noite, me pergunto quantas outras pessoas ele já levou até lá e quantas nunca saíram. Se eu soubesse o que sei hoje, nunca teria aceitado aquele encontro. O nome dele era César. Nos conhecemos de uma maneira bem comum. Um amigo em comum insistiu que seríamos perfeitos um para o outro.
A princípio, relutei. Não sou muito fã de encontros arranjados, mas depois de tanta insistência, acabei cedendo. Pelo menos, pensei, seria uma noite agradável com alguém novo. Conversamos por mensagem por uma semana antes de nos encontrarmos pessoalmente. Ele parecia articulado, educado e respeitoso. Falava muito sobre valores familiares e dizia que admirava mulheres inteligentes e determinadas. Achei interessante. No fundo, senti um certo tradicionalismo em suas falas, mas não me pareceu algo alarmante. Marcamos o encontro para um restaurante discreto no centro da cidade. Quando cheguei, ele já estava lá, esperando do lado de fora. Vestia uma camisa social bem passada e um relógio caro. Assim que me viu, abriu um sorriso largo e estendeu a mão para cumprimentar. Você é ainda mais bonita pessoalmente, disse. No início, tudo parecia normal. Jantamos, conversamos sobre trabalho, viagens e interesses pessoais. Mas foi só depois da primeira taça de vinho que comecei a notar os primeiros sinais de alerta. Ele falava de ex-namoradas de uma maneira estranha, como se fossem todas ingratas por terem terminado com ele. Segundo César, todas eram perdidas, modernas demais, mulheres que não sabem o que querem. Riu ao contar como colocava algumas delas no lugar quando tentavam desafiar suas opiniões. Fiquei desconfortável, mas continuei ouvindo. A conversa piorou quando entramos no assunto política e religião. César começou a dizer que o mundo estava corrompido, que as mulheres estavam se destruindo ao quererem ser independentes demais. Uma mulher de verdade precisa saber seu papel, afirmou, olhando diretamente para mim. Tentei mudar de assunto, mas ele insistia. Dizia que era importante que eu entendesse sua visão de mundo, que ele não se envolvia com qualquer uma. Foi ficando mais agressivo nas palavras, mas com um tom calmo, como se estivesse me educando. A gota d'água foi quando ele fez um comentário racista sobre um garçom que nos atendia. Eu congelei por um segundo. Depois, sem hesitar, pedi a conta. Ele riu. Opa, parece que te incomodei, mas é bom você ouvir verdades de vez em quando. Eu queria sair dali o mais rápido possível. Ele insistiu em me levar para casa, mas recusei com firmeza. Foi um prazer te conhecer. Menti, tentando manter a cordialidade. Ele me olhou fixamente por alguns segundos, como se estivesse me analisando, e então sorriu. Até breve, disse, antes de virar as costas e sair calmamente. Naquele momento, achei que nunca mais veria César. Mal sabia eu que aquela noite tinha sido apenas o começo. A princípio, achei que tinha me livrado dele. Depois daquele encontro estranho, decidi que não responderia mais às mensagens de César. No dia seguinte, ele mandou um simples "Bom dia, dormiu bem?" Ignorei. Algumas horas depois, outra mensagem. Sumiu? Espero que não tenha ficado chateada com o nosso papo. Sou apenas um homem sincero. Novamente, ignorei. Só que ele não parou. Durante os dias seguintes, César continuou enviando mensagens. Primeiro, tentando manter uma conversa normal. Depois, perguntando por que eu não estava respondendo. Em seguida, começou a cobrar. Você realmente vai me ignorar? Isso é muito infantil. Foi aí que bloqueei o número dele. Mas César não desistiu. Naquela mesma noite, recebi uma solicitação de mensagem no Instagram. Era ele. Parece que me bloqueou no WhatsApp. Precisamos conversar. Recusei a solicitação e coloquei o perfil dele no modo restrito. No dia seguinte, vi um carro parado na frente do meu prédio. Era um sedã preto, comum, mas o que me fez gelar foi a silhueta de um homem no banco do motorista. Fiquei paralisada por alguns segundos antes de tomar coragem e continuar andando. Ao passar perto, senti um olhar fixo em mim. Não precisei olhar para saber quem era. Entrei no prédio apressada e subi para o meu apartamento.
Meu coração estava disparado. Durante os dias seguintes, comecei a perceber pequenos sinais de que estava sendo observada. Meu celular tocava e, ao atender, a ligação caía. Às vezes, ao sair do trabalho, sentia que alguém me seguia a uma certa distância. Nunca cheguei a ver quem era, mas a sensação era sufocante. Uma noite, ao voltar para casa, encontrei um envelope preso à porta do meu apartamento. Meu nome estava escrito à mão, com uma caligrafia cuidadosa. Abri ali mesmo, e dentro havia uma carta. Mai, você não deveria ignorar as pessoas. Isso é rude. Eu tentei ser paciente, tentei conversar, tentei entender. Mas você, como todas as outras, não sabe reconhecer um homem de verdade. Eu gosto de você. Quero te proteger do mundo podre lá fora. Mas você precisa me deixar entrar. Precisa confiar em mim. Logo, você vai entender. Não torne as coisas mais difíceis do que precisam ser. Meu estômago revirou. O medo me fez tremer dos pés à cabeça. Eu sabia que precisava tomar alguma atitude. Na manhã seguinte, fui direto à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O policial que me atendeu escutou minha história com um olhar cansado e fez algumas perguntas de praxe, mas deixou claro que não havia muito o que fazer. Ele ainda não te ameaçou diretamente, disse, como se isso diminuísse a gravidade da situação. Saí de lá frustrada e com a sensação de estar completamente desprotegida. Decidi reforçar a segurança do meu apartamento. Troquei a fechadura, instalei uma trava extra na porta e pedi ao porteiro que não permitisse a entrada de ninguém sem minha autorização. Durante os dias seguintes, tentei seguir minha rotina normalmente, mas a cada ruído estranho, a cada sombra que passava pela minha janela, eu me perguntava se César ainda estava por perto. E estava. Uma madrugada, acordei com o barulho do interfone tocando insistentemente. Meu coração quase saiu pela boca. Andei até a sala com as mãos tremendo e atendi. Quem é? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Segundos de silêncio. Então, uma voz baixa, carregada de frieza. Abre a porta. Meu corpo inteiro congelou. Era ele. Não respondi. Apenas desliguei o interfone e me afastei, tentando controlar a respiração. Corri até a janela e puxei a cortina de leve. Lá embaixo, bem na entrada do prédio, César estava parado, olhando diretamente para cima, como se soubesse exatamente qual era meu apartamento. A polícia não tinha feito nada antes, mas agora ele estava aqui. Eu tinha provas. Peguei o celular e disquei 190 com as mãos suando. Polícia, qual a emergência? Minha voz saiu entrecortada. Tem um homem no meu prédio. Ele está me perseguindo. Tentou invadir. Antes que eu pudesse terminar, ouvi batidas na porta do meu apartamento. Não era um toque forte. Era um toque ritmado. Como se ele soubesse que eu estava ali, ouvindo, tremendo de medo. Ele não precisou dizer nada. Aquelas batidas já eram um aviso. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. As batidas na porta continuaram, lentas, ritmadas. Eu sabia que era ele. César estava do outro lado. A policial do outro lado da linha continuava falando, mas minha mente estava em pânico. Só consegui sussurrar. Ele está na minha porta. Senhora, mantenha a calma. A viatura já está a caminho. Isso não me acalmou. Ele estava ali, tão perto que bastaria um movimento errado para que conseguisse entrar. Minha porta era reforçada, mas a fechadura... Eu não tinha certeza se era o suficiente para segurá-lo, se ele decidisse arrombá-la. Apoiei a mão na maçaneta para ver se estava trancada. No instante em que toquei o metal frio, as batidas pararam. Silêncio. Prendi a respiração e encostei o ouvido na porta. Nada. Nenhum som. Lentamente, me afastei, sentindo o pânico crescer no peito. Talvez ele tivesse ido embora. Talvez estivesse escondido no corredor. Peguei uma faca na cozinha. Eu não sabia o que faria com aquilo,
mas segurá-la me dava alguma sensação de controle. Segundos depois, ouvi o som do elevador se abrindo no andar. Em seguida, passos rápidos descendo as escadas. Fui até a janela da sala e, com cuidado, puxei um pedacinho da cortina para espiar lá fora. Vi César saindo do prédio, andando apressado, olhando para os lados como um predador que quase foi pego. Então, vi as luzes de uma viatura piscando no fim da rua. Ele também viu. Acelerou os passos e desapareceu dobrando a esquina antes que a polícia chegasse. Quando os policiais bateram na minha porta minutos depois, eu estava sentada no chão, tremendo. "Você está bem?" perguntou um deles. "Ele estava aqui." Minha voz mal saiu. Eles fizeram perguntas, anotaram algumas coisas e disseram que iriam patrulhar a área. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Eles não podiam fazer nada. Ele não chegou a invadir, não quebrou nada. Tecnicamente, não cometeu crime nenhum. Depois que foram embora, fiquei sentada no sofá, ainda com a faca na mão. O silêncio do apartamento me sufocava. Olhei para a porta, para a fechadura, e uma certeza me atingiu como um soco no estômago. Ele vai voltar. César não era o tipo de homem que aceitava um não. Naquela noite, eu não dormi. Na manhã seguinte, eu soube que precisava tomar uma decisão. Passei horas ligando para amigos, procurando opções, tentando encontrar uma saída, me mudar minha rotina, pedir mais proteção, mas nada parecia suficiente. Eu não queria viver fugindo. A polícia continuou patrulhando a rua durante alguns dias, mas eu sabia que cedo ou tarde eles iriam parar. César só precisava esperar. E ele esperou. 2 semanas se passaram sem nenhum sinal dele. 2 semanas de tensão, de sentir meu coração disparar a cada vez que o interfone tocava ou que um carro parava na frente do prédio. Então, uma noite, recebi um e-mail. Era um texto curto, simples, como se nada tivesse acontecido. "Você não deveria me evitar. Sei que, no fundo, você entende o que sinto. A vida sem controle é uma bagunça, e você precisa de alguém que cuide de você. Não me force a ir até aí novamente." Não assinado, mas eu sabia que era ele. Não hesitei. Fiz o que deveria ter feito desde o começo. Fui até a delegacia, mostrei as mensagens, o boletim de ocorrência anterior e o histórico de perseguição. Dessa vez, eu não aceitei desculpas. Exigi uma medida protetiva. Não foi rápido, não foi fácil, mas conseguiram. E quando finalmente César recebeu a intimação para manter distância, ele desapareceu da minha vida. Nunca mais o vi. Nunca mais recebi mensagens. Sei que posso ter dado sorte. Sei que existem histórias que terminam de forma muito pior. E sei que existem muitos Césares por aí. Mas esse, pelo menos esse, nunca mais chegou perto de mim. Quando aceitei viajar com minhas amigas para o interior, eu só queria um fim de semana de descanso e diversão. Mas aquela noite me mostrou que existem lugares dos quais nem todos conseguem sair ilesos. Tudo começou quando Fernanda, uma das minhas melhores amigas, sugeriu que passássemos um fim de semana na cidade natal dela. "Vai ser ótimo", ela garantiu. "Vou apresentar vocês a pessoas incríveis e a melhor festa que essa cidade já viu." Eu e as outras 3 meninas topamos sem pensar muito. Precisávamos de uma pausa da rotina cansativa e viajar para um lugar tranquilo parecia a solução perfeita. Chegamos na sexta-feira à tarde e o começo da viagem foi exatamente como esperado. Muitas risadas, vinho e conversas nostálgicas. Mas a promessa da tal festa incrível pairava no ar. Fernanda não parava de falar sobre como seria exclusiva, cheia de pessoas importantes. Na noite seguinte, nos arrumamos para a festa. Fernanda nos aconselhou a usar algo sofisticado. "Não é qualquer festa, meninas.
Vocês precisam estar impecáveis. Ao chegarmos no local, entendi o que ela quis dizer. A casa era imensa, cercada por muros altos e um portão de ferro imponente. Havia seguranças na entrada, e os convidados que passavam por ali eram todos perfeitamente arrumados, como se estivessem indo para um evento de gala. Nenhum rosto parecia familiar, mas todos carregavam a mesma expressão de confiança e superioridade. Entramos e fomos recebidas com taças de champanhe. A casa era ainda maior por dentro, decorada com um luxo quase intimidador. Mas o que realmente me incomodou foi o clima do lugar. As pessoas nos olhavam de um jeito estranho. Não era curiosidade, era como se estivéssemos sendo avaliadas. Tentei ignorar o desconforto e aproveitar a noite. O álcool ajudou, pelo menos no início. Foi quando conheci Leonardo, alto, elegante, com um sorriso que parecia esculpido para atrair qualquer mulher que cruzasse seu caminho. Ele se aproximou de mim com uma naturalidade assustadora e começou a conversar como se já me conhecesse. Perguntou de onde eu era, o que fazia e me elogiou de um jeito que parecia ensaiado. Ele não era insistente, mas havia algo em seu olhar que me deixava inquieta, como se ele soubesse mais sobre mim do que deveria, e eu só fui perceber tarde demais que naquela festa nada acontecia por acaso. Conforme a noite avançava, comecei a perceber que aquela festa não era como qualquer outra. A conversa com Leonardo fluía bem, mas havia algo no jeito dele que me deixava inquieta. Ele não parecia apenas interessado, ele parecia no controle, como se estivesse conduzindo cada palavra, cada sorriso, cada gesto meu. Rosa, você tem um jeito especial, ele disse, segurando sua taça de champanhe. Não é como as outras pessoas que vêm aqui. Como assim? Me perguntei, fingindo casualidade. Ele sorriu, como se soubesse algo que eu não sabia. Algumas pessoas entram nessas festas sem nem entender onde estão se metendo. Você parece diferente. Atenta. Aquela frase ficou na minha cabeça. Diferente de que forma? O que ele queria dizer? Olhei ao redor. Minha intuição gritava que algo estava errado. A festa parecia normal à primeira vista. Música sofisticada, convidados bem vestidos, garçons servindo bebidas caras. Mas observando melhor, percebi pequenos detalhes inquietantes. Havia homens muito mais velhos, cercados por mulheres jovens, todas com um brilho artificial no olhar, como se estivessem atuando. Algumas riam alto demais, exageradamente interessadas em seus acompanhantes, enquanto eles falavam quase como se dessem ordens. Fernanda, a responsável por nos levar até ali, estava completamente à vontade. Falava com um homem de terno escuro, rindo como se fossem velhos amigos. Isso me preocupou. Em um canto mais afastado, notei algo ainda pior. Uma garota estava parada junto a um grupo de homens, segurando uma taça de vinho com força demais. Seu olhar estava fixo, mas não havia expressão. Algo naquela cena me fez gelar. Leonardo notou minha inquietação e tocou meu braço com delicadeza. Você quer um tour pela casa? Minha primeira reação foi recusar. Mas, ao olhar para o lado, percebi que duas das minhas amigas já haviam sumido na multidão. Engoli em seco e forcei um sorriso. Claro, ele me guiou pelo ambiente com um ar despreocupado, apontando detalhes da decoração e me contando histórias sobre os donos da casa, sempre no plural, mas sem dizer exatamente quem eram. Esse lugar recebe eventos muito exclusivos. As pessoas certas, no momento certo, ele disse, abrindo uma porta dupla para um salão luxuoso. Dentro, um grupo pequeno conversava baixinho. A atmosfera era diferente do restante da casa. Mais reservada, mais controlada. No centro, um homem de cabelos grisalhos e terno impecável olhou diretamente para mim e sorriu. Quem é essa? Rosa, Leonardo respondeu.
O homem me olhou de cima a baixo, como se estivesse me analisando. Bela escolha. Meu estômago afundou. Leonardo se inclinou e sussurrou: apenas aproveite. A porta se fechou atrás de mim. Aquela era a primeira vez na noite que senti que talvez não tivesse mais saída. Mas a festa ainda não tinha realmente começado. Fiquei ali, parada, sentindo os olhares de todos sobre mim. Um garçom se aproximou com uma bandeja de taças de vinho e Leonardo pegou duas, me oferecendo uma. Hesitei, mas aceitei para não parecer nervosa. Você parece tensa, ele comentou, dando um gole na bebida. Só estou surpresa. Esse evento é diferente. Ele sorriu. É porque não é apenas uma festa, Rosa. É uma experiência. Minha garganta secou. Experiência? Antes que ele pudesse responder, um dos homens do grupo se aproximou. Ele parecia ter cerca de 50 anos. Usava um relógio absurdamente caro e me analisava com um interesse que me fez estremecer. Rosa, certo? Sua voz era calma, mas carregava um tom de autoridade. Gostei de você. Parece inteligente. Diferente das outras. Eu apenas assenti, sentindo um nó na garganta. Espero que você goste de surpresas. Ele continuou. Porque essa noite é para quem sabe aproveitar oportunidades. Um arrepio subiu pela minha espinha. Leonardo sorriu ao meu lado. Ela ainda está se acostumando com a ideia, mas vai entender rápido. Aquela conversa estava indo para um caminho que eu não queria seguir. Pisquei algumas vezes, tentando clarear os pensamentos. O vinho... Algo estava errado. Minha cabeça começou a girar. A música parecia abafada, como se eu estivesse dentro de um túnel. Meu corpo ficou pesado e um leve torpor tomou conta de mim. Eu queria perguntar o que estava acontecendo, mas minha língua parecia presa. Leonardo pegou minha taça e a colocou de volta na bandeja do garçom. É normal no começo, só relaxe. Não. Minha respiração acelerou. Eu precisava sair dali. Agora, com esforço, dei um passo para trás. Acho que preciso de um pouco de ar, murmurei, sentindo minha própria voz distante. Leonardo segurou meu braço. Você não precisa ir agora, ainda estamos nos conhecendo. O pânico tomou conta de mim. Puxei meu braço, mas sua mão apertou um pouco mais forte. O suficiente para me avisar que não havia escolha. Olhei ao redor. Ninguém parecia notar o que estava acontecendo, ou talvez notassem, mas não se importassem. Minha visão começou a escurecer nas bordas. Leonardo sorriu. Não se preocupe, Rosa. Você vai gostar. Então, tudo apagou. A primeira coisa que senti foi um peso no meu corpo. Minha cabeça latejava e um gosto metálico tomava minha boca. Minha pele parecia quente, mas meus braços e pernas estavam estranhamente pesados, como se eu estivesse submersa em algo que me puxava para baixo. Abri os olhos com esforço. O teto acima de mim não era o mesmo do salão de festa. Era branco, com detalhes dourados nas bordas. A luz estava baixa e havia um cheiro estranho no ar. Um perfume amadeirado misturado com algo químico. Onde eu estava? Tentei me mover, mas meus músculos estavam lentos, amortecidos. Uma sensação de pânico cresceu no meu peito. Foi quando percebi. Eu estava deitada em uma cama e eu não estava sozinha. No canto do quarto, sentado em uma poltrona, Leonardo me observava. Ele estava relaxado, com um copo na mão e um sorriso satisfeito. Finalmente acordou. Minha respiração ficou presa na garganta. O que aconteceu? Minha voz saiu arrastada, como se minha boca ainda não tivesse recuperado o controle total. Você bebeu um pouco demais, ele respondeu casualmente. Mas não se preocupe, está segura. Tentei me levantar, mas um peso enorme tomou conta dos meus braços. Eu sabia que não era apenas efeito do álcool. Droga. Meu coração martelava no peito. Eu quero sair daqui. Forcei a frase, tentando manter a calma. Leonardo suspirou,
como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Rosa, Rosa, você realmente acha que alguém vem para essas festas e vai embora sem deixar nada em troca? Meus olhos se arregalaram. O quê? Ele se levantou e se aproximou da cama. Você foi escolhida, Rosa. A maioria das mulheres aqui sabe o que está acontecendo, mas você é uma novidade. Eu gosto disso. Meu estômago revirou. Eu não quero isso. A expressão dele se manteve neutra. Não precisa se preocupar agora. Você vai aprender. Cada célula do meu corpo gritava para que eu saísse dali. Eu não sabia o que aconteceria depois daquela frase, mas não podia ficar para descobrir. Respirei fundo. Então, fiz a única coisa que podia fazer naquele momento. Gritei com todas as forças que ainda me restavam. Leonardo arregalou os olhos por um segundo, claramente surpreso com minha reação. Depois, sua expressão mudou para algo sombrio. E isso foi um erro, ele murmurou, puxando algo do bolso. Eu não esperei para ver o que era. Com um impulso desesperado, joguei meu corpo para o lado e caí da cama. Minhas pernas ainda estavam bambas, mas o medo me fez ignorar tudo. Leonardo tentou me segurar, mas eu já estava rastejando para longe. A porta. Eu precisava encontrar a porta. Me arrastei pelo tapete, sentindo minha cabeça girar. Atrás de mim, ouvi passos apressados. Rosa, para! Não parei. Meus dedos encontraram a maçaneta. Girei. A porta abriu com um tranco e eu me joguei para fora do quarto. O corredor era longo e mal iluminado, com várias portas idênticas. Meu coração disparou ao perceber que eu não fazia ideia de onde estava. Mas não havia tempo para pensar. Ouvi Leonardo se aproximando. Corri. Ou melhor, tropecei e cambaleei pelo corredor. Meu corpo ainda não estava completamente sob meu controle, mas eu não podia parar. No final do corredor, vi um lance de escadas. Sem hesitar, me joguei para frente, descendo os degraus tão rápido quanto conseguia. O barulho dos meus passos ecoava no espaço vazio. Quando cheguei ao térreo, vi um salão grande e escuro. O lugar estava praticamente vazio. A festa tinha acabado. Meu sangue gelou, mas eu não estava sozinha. No canto da sala, vi minha amiga Fernanda. Ela estava sentada em um sofá, completamente relaxada, segurando uma taça de vinho. Fernanda, gritei correndo até ela, mas quando ela levantou a cabeça para me olhar, algo dentro de mim se quebrou. Seus olhos estavam vazios. Rosa, o que você está fazendo? Sua voz era arrastada, desconectada. A gente precisa sair daqui, insisti, segurando seu braço. Ela riu. Mas não foi uma risada natural, foi uma risada mecânica, forçada. Você não entendeu ainda? Meu corpo inteiro estremeceu. Fernanda. Ela colocou a taça na mesa e sorriu. Você já faz parte disso. Atrás de mim ouvi passos, e então tudo ficou escuro de novo. Acordei com o barulho do motor do carro. O ar estava pesado e minha cabeça ainda girava, mas pelo menos minha visão não estava mais tão turva. A cada piscada, flashes do que havia acontecido na festa voltavam à minha mente. A conversa com Leonardo, os olhares avaliadores, a bebida alterada. Mas agora eu não estava mais lá. Estava dentro de um carro escuro, deitada no banco traseiro. O couro frio sob minha pele exposta me fez estremecer. Minha roupa ainda estava no lugar, mas eu sentia como se tivesse sido movida de um jeito estranho. A primeira coisa que pensei foi: onde estão minhas amigas? Forcei meu corpo a se mexer. Minhas mãos estavam livres, mas minha energia parecia drenada. Olhei para frente e vi um motorista de terno, focado na estrada. Onde eu estou? Minha voz saiu fraca, arranhada. Ele não respondeu. O pânico cresceu dentro de mim. Para o carro! Tentei gritar, mas saiu apenas um sussurro rouco. Sem aviso, o veículo desacelerou. O motorista olhou pelo retrovisor e finalmente falou: apenas saia.
Fiquei paralisada por um segundo. O quê? Você não deveria estar aqui, ele disse, sem olhar diretamente para mim. Eles não te querem mais. Antes que eu pudesse responder, ele abriu a porta traseira e esperou. Minha mente gritava para não confiar, para pensar em todas as possibilidades, mas eu sabia que ficar dentro daquele carro poderia ser pior. Tremendo, saí do veículo. O cheiro de terra molhada e o frio da madrugada me acertaram em cheio. Eu estava no meio do nada. O carro arrancou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fiquei ali, no escuro, ouvindo apenas o som dos pneus se afastando na estrada. Demorei um tempo para entender. Eles me descartaram. Seja lá o que tinham planejado para mim, algo fez com que desistissem. Talvez não valesse o esforço. Talvez alguém tenha interferido. Ou talvez eu tenha dado sorte. Comecei a andar, tropeçando na estrada mal iluminada. Depois de alguns minutos, vi luzes à distância. Segui na direção delas até encontrar um posto de gasolina. Consegui pedir ajuda. Nunca descobri o que realmente acontecia naquela casa, nem se minhas amigas passaram pelo mesmo que eu. Nenhuma delas quis falar sobre isso. Fernanda nunca explicou por que nos levou até lá. Mas uma coisa eu sei. Eu nunca mais vi Leonardo. E espero nunca mais ver. Eu nunca fui do tipo que acredita em amor à primeira vista. Sempre encarei encontros casuais como algo leve, sem grandes expectativas. Conhecer alguém novo, sair para um jantar, conversar sobre a vida, nada além disso. Então, quando conheci Rafael pelo Instagram e ele sugeriu um café para nos conhecermos, aceitei sem pensar muito. Parecia um cara normal, até demais. Nossas conversas eram superficiais, sem nada de alarmante. Ele fazia perguntas sobre minha vida, meu trabalho, meus hobbies, e tudo nele parecia um esforço exagerado para parecer perfeito. Mas, no fundo, havia algo estranho. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria aconchegante no centro da cidade. Ele chegou antes de mim e já havia escolhido uma mesa no canto, longe dos outros clientes. Quando entrei, ele se levantou rápido, como se me esperasse com ansiedade. Você é ainda mais bonita pessoalmente, ele disse, sorrindo de um jeito que me pareceu ensaiado. A conversa fluiu bem no início. Ele era educado, falava bem, parecia interessado em tudo que eu dizia. Mas conforme a noite avançava, comecei a notar algumas coisas estranhas. Primeiro, ele fazia perguntas demais. Então, você mora sozinha? Em que bairro? Que horas você costuma sair do trabalho? Seus pais moram perto? Você já teve relacionamentos longos? No começo, tentei encarar isso como curiosidade, mas em certo ponto, aquilo começou a me incomodar. Ele não apenas perguntava, ele anotava mentalmente as respostas. Depois veio o jeito possessivo. No meio da conversa, peguei o celular para checar uma notificação. Assim que fiz isso, ele se inclinou para frente e disse com um tom quase infantil: "Ah, não faz isso comigo. Quero sua atenção toda para mim." Sorri sem graça e guardei o celular. Mas por dentro, algo me alertava que aquilo não era só charme. Quando terminamos o café, ele insistiu em me acompanhar até meu carro. Achei educado, então aceitei. Mas ao chegar lá, ele se inclinou demais, me encurralando entre o veículo e seu corpo. Eu adorei essa noite. Quero te ver de novo logo, muito logo. A forma como ele falou me deu calafrios. Era mais uma afirmação do que um pedido. Dei uma desculpa qualquer. Entrei no carro e fui embora. No retrovisor, vi que ele continuava parado lá, me olhando enquanto eu sumia na rua. Tentei ignorar o desconforto. Talvez fosse só o jeito dele, mas eu estava errada. Muito errada.
porque Rafael não pretendia sair da minha vida. No dia seguinte ao encontro, Rafael me mandou uma mensagem cedo. Bom dia, dormiu bem? Eu ainda estava meio incerta sobre ele, mas não quis ser rude. Respondi com um simples sim, e você? Ele visualizou na hora e respondeu quase instantaneamente. Melhor agora que você falou comigo. Aquilo me incomodou um pouco. Era cedo demais para esse tipo de intimidade, mas deixei passar. A partir daí, as mensagens se tornaram constantes. De manhã à tarde, à noite, se eu demorasse para responder, ele mandava outra mensagem, depois outra. Às vezes, ligava. Você está ocupada? Só queria ouvir sua voz. Eu começava a me sentir sufocada, mas ainda tentava manter a educação. Só não sabia como sair daquilo sem parecer grosseira. Foi então que as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Certa noite, saí para jantar com uma amiga. Em um momento, peguei o celular e vi várias mensagens de Rafael. Onde você está? Por que não me respondeu ainda? Tá com alguém? A última mensagem me fez gelar. Como ele podia estar tão preocupado assim se só tínhamos saído uma vez? Respondi que estava com uma amiga e que conversávamos depois. Ele visualizou, mas não respondeu. O silêncio foi pior. Quando saí do restaurante e me despedi da minha amiga, senti um arrepio. Tive aquela sensação desagradável de estar sendo observada. Olhei ao redor e, por um segundo, achei que estava ficando paranoica. Mas então vi um carro estacionado do outro lado da rua. Um carro escuro, com os faróis apagados. A silhueta de alguém no banco do motorista. Tentei ignorar e fui direto para casa. Mas, ao entrar no prédio e olhar pela janela do meu apartamento, o carro ainda estava lá. Na manhã seguinte, mais mensagens. Ontem à noite, você parecia feliz. Espero que tenha se divertido. Meu estômago afundou. Ele estava lá. Ele sabia onde eu estava. Foi nesse momento que decidi me afastar. Respondi de forma curta e, ao longo dos dias seguintes, fui me distanciando. Minhas respostas ficavam cada vez mais esporádicas, até que parei de responder completamente. Mas Rafael não aceitou bem isso. As mensagens aumentaram. Eu fiz algo errado? Você está me ignorando? Por que está sendo tão fria? Depois vieram as chamadas. No começo, ele ligava 1 ou 2 vezes por dia. Depois, eram 5, 6, 10 chamadas perdidas. Bloqueei o número dele. Mas Rafael não desistiu. Ele criou um perfil falso no Instagram e começou a me seguir. Eu bloqueei. Ele criou outro e outro. Até que um dia, cheguei em casa e encontrei um envelope preso na minha porta. Meu nome estava escrito à mão. Minhas mãos tremiam quando abri e vi o que havia dentro. Uma foto minha, saindo do meu prédio, tirada de longe. Abaixo, uma única frase escrita. Você pode tentar me evitar, mas eu sempre sei onde você está. Meu sangue gelou. Ele não estava só obcecado. Ele estava me caçando. Eu não podia mais ignorar. Rafael precisava ser parado. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada no sofá, segurando o envelope com a foto, tentando entender como aquilo tinha chegado à minha porta sem que ninguém no prédio notasse. Ele sabia onde eu morava. O pensamento me sufocava. E se ele estivesse lá fora agora? Peguei o celular com as mãos tremendo e liguei para minha melhor amiga, Clara. Assim que atendeu, ouvi sua voz preocupada. Rosa, o que houve? Eu não conseguia falar. Só conseguia respirar fundo, tentando conter o pânico. Ele esteve aqui, consegui dizer por fim. Quem? Rafael? Ele deixou uma foto minha na porta do meu apartamento. Ele sabe onde eu moro, Clara. Ele está me seguindo. O silêncio do outro lado me deu ainda mais medo. Então, sua voz voltou, mais firme. Você precisa ir à polícia, agora. E foi exatamente o que fiz.
Na manhã seguinte, fui até a delegacia e registrei um boletim de ocorrência. Mostrei a foto, expliquei todo o histórico de perseguição, desde as mensagens até o carro parado na frente do meu prédio. O policial que me atendeu ouviu tudo com atenção, mas sua resposta me deixou ainda mais apreensiva. Tecnicamente, ele ainda não cometeu nenhum crime grave. Ele está me perseguindo. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Eu sei, mas precisamos de mais provas concretas para uma medida protetiva. Saí de lá com um misto de raiva e impotência. Então eu teria que esperar que ele fizesse algo pior para que tomassem providências? Decidi reforçar minha segurança. Pedi para a portaria não permitir entregas sem meu consentimento. Mudei minha rotina, passei a andar sempre acompanhada. Mas Rafael não desistiu. A cada 2 ou 3 dias, uma nova mensagem de número desconhecido. Eu só quero conversar. Me dá uma chance de explicar. Por que você está fazendo isso comigo? Eu bloqueava cada um, mas sempre surgia outro. Até que, uma noite, ele foi longe demais. Passei o dia fora e, ao voltar para casa, algo estava estranho. A porta do meu apartamento estava entreaberta. Meu coração disparou. Segurei a maçaneta e a empurrei devagar, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O apartamento estava escuro e silencioso. Respirei fundo e acendi a luz, e então vi, no centro da sala, sobre minha mesa, havia um buquê de rosas vermelhas, e ao lado, um bilhete escrito à mão. Agora você não pode mais me ignorar. Minha visão escureceu por um instante. Minha pele ficou gelada. Ele entrou na minha casa. Ele esteve aqui. Dei um passo para trás e, sem pensar, corri para fora do apartamento. Meu peito subia e descia de forma irregular, enquanto minhas mãos tremiam ao discar o número da polícia. Dessa vez, eles levaram a sério. Rafael não era só um homem insistente. Ele era perigoso. E eu precisava agir antes que fosse tarde demais. Naquela noite, a polícia chegou rápido. 2 agentes revistaram meu apartamento, verificaram câmeras do prédio e me fizeram perguntas detalhadas. Rafael não tinha arrombado a porta. Ele tinha uma cópia da chave. A única explicação era que, em algum momento, ele conseguiu acesso ao meu apartamento. Talvez tivesse pegado minha chave sem que eu notasse. Talvez tivesse mandado fazer uma cópia depois do nosso primeiro encontro. A ideia me deixou enjoada. Ele planejou isso. Dessa vez, a delegacia me ofereceu uma medida protetiva. Não foi imediato, mas foi o suficiente para iniciar um processo contra ele. Nos dias seguintes, me mudei temporariamente para a casa de Clara. Não consegui ficar sozinha depois do que aconteceu. Eu dormia pouco, acordava com qualquer barulho, verificava portas e janelas a cada hora. Mas Rafael desapareceu. Nenhuma nova mensagem, nenhuma nova aparição. Os policiais fizeram buscas, mas ele não foi encontrado. Seu telefone foi desativado, suas redes sociais deletadas. Era como se ele nunca tivesse existido. Isso me aterrorizava mais do que qualquer perseguição. Porque enquanto ele estava por perto, pelo menos eu sabia onde ele estava. Agora, ele podia estar em qualquer lugar. Os dias se passaram e, pouco a pouco, voltei à minha rotina. Troquei as fechaduras, instalei câmeras de segurança e aprendi a ser mais cuidadosa. Não sei se Rafael realmente desistiu de mim, mas sei que, depois daquela noite, nunca mais olhei para um desconhecido da mesma forma. Sempre fui uma pessoa de fé. Desde criança, minha vida foi guiada pela religião, pelos valores que aprendi dentro da igreja, pela certeza de que o bem sempre vence o mal. Eu acreditava que Deus tinha um plano para mim, que, no momento certo, colocaria alguém especial no meu caminho. E então apareceu Miguel. Nos conhecemos de um jeito que parecia até destino. Ele começou a frequentar a mesma igreja que eu e, logo,
nos esbarramos algumas vezes. Sempre sorridente, sempre gentil, com aquele jeito de homem de família que qualquer pessoa respeitaria. No início, nosso relacionamento se desenvolveu devagar. Miguel fazia questão de respeitar meu tempo. Dizia que compreendia meus valores e que também acreditava que um relacionamento deveria ser algo sério. Ele sabia exatamente o que dizer, exatamente como me fazer confiar nele. Quando me pediu em namoro, não hesitei. Minha família gostou dele. Meus amigos o aprovaram. Tudo parecia certo, mas foi aí que as coisas começaram a mudar. Pouco a pouco, Miguel foi revelando um lado que eu não tinha percebido antes. Ele começou a demonstrar um controle excessivo sobre pequenas coisas, onde eu ia, com quem falava, o que vestia. No começo, pensei que era apenas preocupação, cuidado. Mas então vieram as críticas. Você realmente vai sair com essa roupa? Tá chamando atenção demais. Essa sua amiga, não sei se ela tem boas influências para você. Talvez fosse melhor se afastar. Eu sei o que é melhor para você, Jenny. Você precisa confiar em mim. Tentei ignorar os sinais. Achei que era exagero da minha parte, que ele só queria o meu bem. Mas cada dia que passava, sentia que estava me afastando de mim mesma. E então veio a mentira. A primeira de muitas. Miguel me disse que trabalhava em uma empresa respeitável, que sua família era de classe média, que levava uma vida simples. Mas nada disso era verdade. E eu só descobri quando já estava presa demais ao mundo dele. A primeira mentira de Miguel surgiu por acaso. Estávamos juntos há alguns meses, quando, um dia, precisei enviar um documento pelo correio. Como ele estava comigo, ofereceu-se para levar até a agência. Mas, quando pegou a carteira para pagar o envio, notei algo estranho. O cartão que ele usava não tinha o nome dele. Fiquei confusa e perguntei de quem era. Miguel hesitou por um momento antes de rir. Ah, esse cartão é da empresa. Às vezes, uso para despesas pequenas. Não pensei muito naquilo na hora, mas nos dias seguintes, comecei a reparar em outras coisas. Ele nunca falava sobre o trabalho com detalhes. Quando eu perguntava algo específico, ele mudava de assunto. Nunca me levou para conhecer os colegas. E então veio o dia em que vi seu verdadeiro nome. Estávamos em casa e ele saiu para atender uma ligação. Seu celular ficou sobre a mesa e a tela acendeu com uma notificação de e-mail. Um nome diferente apareceu no remetente. Rodrigo M. Franzi o senho. Rodrigo? Quem era Rodrigo? Quando ele voltou, perguntei de forma casual. Quem é Rodrigo? O sorriso dele sumiu na hora. O quê? Vi no seu celular. Alguém chamado Rodrigo M. te mandou um e-mail. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de forçar um riso. Ah, deve ser um erro. Trabalho com muitas pessoas. Talvez alguém usou um apelido ou algo assim, mas algo no jeito que ele desviou o olhar me deixou inquieta. Comecei a prestar mais atenção, e conforme os dias passavam, mais peças não se encaixavam. Seus horários eram inconsistentes. Às vezes, dizia que estava no trabalho, mas sua localização no WhatsApp mostrava outro bairro. Dizia que ia para casa cedo, mas não atendia minhas ligações à noite. Um dia, resolvi investigar. Acessei o perfil dele nas redes sociais, procurando pistas. E foi então que percebi que ele não tinha amigos. Nenhum comentário antigo, nenhuma interação de anos passados. Tudo parecia criado recentemente. E então encontrei algo que me fez gelar. Uma foto de 5 anos atrás, em um perfil abandonado com outro nome. O rosto era dele, mas o nome não era Miguel. Era Rodrigo. Meu coração disparou. Quem era o homem com quem eu estava? No dia seguinte, chamei minha melhor amiga, Laura. Mostrei tudo para ela. As inconsistências, a foto antiga, o nome diferente. Isso não tá certo, ela disse, séria. Você precisa sair disso, Jane. Mas como? Miguel já estava envolvido em cada aspecto da minha vida.
Ele me afastou dos amigos, da minha família. Ele me fez sentir que eu não conseguiria sem ele. Eu queria acreditar que era só um erro, uma confusão qualquer. Mas então, ele começou a me controlar de verdade. Primeiro, vieram as exigências. Me manda sua localização o tempo todo. Preciso saber que você está segura. Não gosto quando você sai sem me avisar antes. Preciso saber suas senhas. Isso é normal em um relacionamento sério. Depois, as proibições. Eu acho que você passa tempo demais com sua família. Eles não entendem a gente. Não quero que você trabalhe tanto. Isso só afasta a gente. Você não precisa de mais ninguém, só de mim. Cada vez que eu tentava me impor, ele reagia com raiva disfarçada de preocupação. Dizia que eu era teimosa, que não sabia reconhecer um homem de verdade, que mulheres independentes acabam sozinhas. E então vieram as ameaças veladas. Você sabe que eu faria qualquer coisa por você, né? Eu não sei o que faria se você me deixasse. Isso me mataria. Se eu te perder, alguém vai sofrer. Foi nessa hora que eu soube que estava em perigo. Mas Miguel não ia me deixar sair tão fácil. E eu só descobri isso quando tentei escapar dele. Eu sabia que precisava sair daquele relacionamento, mas não podia simplesmente terminar e seguir minha vida. Não com Miguel. Ele já tinha deixado claro, de forma direta e indireta, que não aceitaria um não. Eu precisava agir com cuidado. Fingi que estava tudo bem por mais alguns dias. Continuei respondendo mensagens, mantendo nossa rotina. Mas, em segredo, comecei a me preparar. Conversei com Laura e pedi ajuda para encontrar um novo lugar para morar. Passei a evitar ficar sozinha e, no dia certo, decidi que terminaria tudo em um local público, onde ele não poderia reagir de forma impulsiva. Escolhi um café movimentado e combinei de encontrá-lo lá. Quando cheguei, Miguel já estava sentado, me esperando com um sorriso tranquilo. "Você tá linda hoje", disse, segurando minha mão. Eu mal consegui retribuir o sorriso. "Miguel, a gente precisa conversar." Na mesma hora, sua expressão mudou. Seus dedos apertaram os meus com mais força. Conversar sobre o quê? Engoli em seco. Meu coração batia forte, mas tentei manter a calma. Eu acho que não está mais dando certo entre a gente. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Miguel piscou algumas vezes, como se não tivesse entendido o que eu acabava de dizer. Então, soltou uma risada baixa. "Você tá brincando, né?" "Não, Miguel. Eu tô falando sério." O sorriso dele sumiu de vez. Seu rosto ficou sombrio. "Você não pode fazer isso comigo, Jane. Eu já decidi." A mudança no olhar dele foi instantânea. Sua respiração ficou pesada e ele se inclinou para a frente, baixando a voz. "Você acha que pode simplesmente me descartar? Depois de tudo que eu fiz por você, me afastei sutilmente, tentando manter minha postura firme. Não quero brigar. Só quero que você entenda e aceite." Ele ficou quieto por alguns segundos, depois esfregou o rosto com as mãos. Quando olhou para mim de novo, seus olhos estavam cheios de lágrimas. "Eu te amo, Jane. Se você me deixar, eu não sei do que sou capaz. A ameaça estava ali. Me levantei. Eu espero que você respeite minha decisão." Miguel continuou sentado, me olhando fixamente. Seu rosto agora estava inexpressivo. "Você está cometendo um erro", murmurou. Saí do café sem olhar para trás, mas sabia que aquilo não tinha acabado. Nos dias seguintes, ele me ligou sem parar. Mandava mensagens, áudios, tentava me convencer a voltar. Quando bloqueei seu número, ele começou a usar outros. Então, ele foi até minha casa. Ouvi batidas na porta tarde da noite. Quando olhei pelo olho mágico, vi Miguel parado ali, de cabeça baixa. "Jane, só quero conversar." Sua voz soou baixa, perigosa. Me afastei da porta com o coração acelerado. "Vai embora, Miguel. Abre essa porta."
Peguei o celular e disquei para a polícia. Quando ele percebeu que eu não cederia, bateu a mão contra a madeira com força. Você não pode fugir de mim. A polícia chegou em poucos minutos, mas quando abriram a porta, ele já tinha ido embora. Fiz um boletim de ocorrência naquela mesma noite. Achei que isso o faria parar, mas eu subestimei a obsessão dele. E na noite seguinte, acordei com uma sensação estranha. Olhei para o lado, minha janela estava aberta e então vi uma sombra dentro do meu quarto. O medo me paralisou. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto meus olhos tentavam se ajustar à escuridão. Mas eu sabia. Alguém estava ali. E esse alguém só podia ser Miguel. Minhas mãos tremiam ao tatear ao lado da cama, procurando o celular. Mas antes que eu pudesse pegar, ouvi passos, rápidos, silenciosos. E então, uma voz baixa, fria, muito próxima. Eu disse que você não podia fugir de mim. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Me joguei para fora da cama, tropeçando no tapete, e corri até a porta do quarto. Se eu chegasse à sala, talvez conseguisse fugir. Mas ele foi mais rápido. Senti seus dedos agarrando meu braço com força e me puxando para trás. Minha pele queimou com a força do aperto. "Me solta!" gritei, lutando com todas as forças. Ele tentou me segurar, mas eu chutei para trás, acertando seu joelho. Miguel grunhiu de dor e afrouxou o aperto por um segundo. Foi o suficiente. Corri até a cozinha e puxei a primeira coisa que encontrei: uma faca. Virei para encará-lo. Ele estava na entrada da cozinha, me olhando com uma expressão que misturava fúria e decepção. "Você não precisava fazer isso, Gianni." Sua voz era quase um sussurro. "Sai da minha casa." Por um instante, achei que ele avançaria. Mas então ouvimos as sirenes. "A polícia!" Miguel praguejou baixinho, seus olhos se tornando frios, calculistas. Ele sabia que não tinha mais tempo. E então ele correu. Passou pela sala e sumiu pela janela aberta, do mesmo jeito que entrou. Quando os policiais chegaram, ele já tinha desaparecido. Naquela noite, a delegacia finalmente levou meu caso a sério. Solicitaram uma medida protetiva, reforçaram a segurança no meu prédio e abriram uma investigação contra ele. Miguel não voltou. A polícia rastreou seus últimos passos, mas era como se ele nunca tivesse existido. Nenhum registro de emprego real, nenhum endereço fixo. O homem com quem eu namorei não era quem dizia ser. Eu nunca mais o vi. Mas mesmo hoje, anos depois, ainda verifico minhas janelas antes de dormir. Porque algumas obsessões nunca desaparecem completamente.